Um dos meios pelos quais Deus se revela ao ser humano é a sua palavra. Mas é claro que é difícil para alguém que não acredita em Deus ver a Bíblia com respeito. Só peço a essas pessoas que deem à Bíblia o benefício da dúvida. Nesta nova série de vídeos estudaremos as profecias do livro de Daniel, escrito entre 606 e 536 AC. Embora a autoproclamada alta crítica afirme que o livro de Daniel não foi escrito 600 anos antes de Cristo, mas cerca de 200 anos antes de Cristo, na época dos Macabeus. Mas não há evidências que comprovem tal coisa. Acontece simplesmente que para eles é impossível prever o futuro. Por outro lado, na época em que, segundo a alta crítica, foi escrito o livro de Daniel, a grandeza arquitetônica da Babilônia foi atribuída à rainha Semíramis, pois era isso que os escritos de alguns historiadores gregos, que eram os únicos escritos conhecidos para aquela época que falou sobre esse assunto. E durante muitos séculos depois continuou a acreditar-se na mesma coisa. Porém, no livro de Daniel, Nabucodonosor é apresentado como o construtor e restaurador da cidade de Babilônia. Alguém da época dos Macabeus não saberia disso. Além disso, há muitas palavras no livro de Daniel que também aparecem em outros escritos do século VI a.C., mas que não existem em nenhum documento da época dos Macabeus. Mas a evidência mais convincente é a identificação de Belsazar como rei de Babilônia na noite em que Ciro e Dário tomaram aquela cidade. Nenhum documento conhecido do século II AC, além do livro de Daniel, continha ou mesmo sugeria tal informação. E foi somente no final do século XIX e início do século XX que foram descobertos escritos cuneiformes do século VI AC que confirmaram o que diz o livro de Daniel. Para aqueles que não reconhecem a existência de Deus, a Bíblia nada mais é do que o produto da imaginação de alguns homens. Se assim for, as profecias bíblicas nada mais seriam do que falácias que nunca se cumpririam, ou talvez uma ou outra se cumpriria por puro acaso. Mas e se as profecias se concretizarem? Vamos às profecias para que vocês possam ver por si mesmos. A primeira profecia que estudaremos encontra-se no capítulo 2 do livro de Daniel. Ali vemos que no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, que o perturbou o suficiente para mandar chamar homens sábios para lhe contarem o seu significado. Os sábios que chegaram lá pediram ao rei que lhes contasse o sonho, mas Nabucodonosor o havia esquecido. Aqueles homens foram espertos o suficiente para inventar uma interpretação, razão pela qual Deus não permitiu que o rei se lembrasse do sonho. Como os sábios lhe disseram que o que ele pedia era impossível, Nabucodonosor ordenou a morte de todos os sábios do reino. Então os guardas foram até onde estavam Daniel e seus amigos, também considerados sábios, para levá-los à execução. Então Daniel perguntou o motivo de tão precipitada ordem, e ao ouvir o motivo, solicitou uma audiência perante o rei e pediu-lhe que interrompesse a ordem e lhe desse tempo, para que lhe contasse o sonho e sua interpretação. Daniel e seus companheiros oraram a Deus, e o Senhor revelou o sonho a Daniel. Isto foi o que Nabucodonosor sonhou, e Daniel respondeu diante do rei o mistério que o rei exige: nem os sábios, nem os astrólogos, nem os mágicos, nem os adivinhos podem ensiná-lo ao rei. Mas há um Deus no céu, que revela mistérios, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no fim dos dias. Seu sonho, as visões da sua cabeça na cama são estas: você, ó rei, estava pensando em sua cama sobre o que aconteceria no futuro, e aquele que revela mistérios lhe mostrou o que iria acontecer. E para mim este mistério foi revelado, não porque eu seja mais sábio que o exército dos vivos, mas para que eu possa declará-lo ao rei, e você possa se lembrar dos pensamentos do seu coração. Você, ó rei, olhou e viu uma enorme estátua. E aquela estátua, que era muito grande e cuja aparência era extraordinária, estava diante de vocês, e sua aparência era intimidante. E a cabeça daquela estátua era de ouro puro, seus peitos e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro cozido. E enquanto você olhava, uma pedra foi cortada sem intervenção humana, que atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e os desintegrou. Então o ferro, o bronze, a prata e o ouro também foram quebrados em pedaços, e tornaram-se como a palha da eira de verão, e o vento os levou embora e nunca mais se ouviu falar deles. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha que cobriu toda a terra.
Muitos supostos profetas existiram ao longo da história, sendo o mais famoso Nostradamus, que escreveu muitas histórias alegóricas, que indivíduos com muita imaginação interpretam caprichosamente, mas este não é o caso das profecias da Bíblia. Nenhuma profecia é de interpretação particular, a própria Bíblia explica o significado de cada símbolo e nesta profecia você não precisa ir muito longe para saber o significado. Você, ó Rei, é o Rei dos Reis porque o Deus do céu lhe deu reino, poder, força e majestade. E todos os lugares onde vivem os homens, e os animais do campo, e até as aves do céu, ele entregou nas tuas mãos, e te fez governar sobre todos eles. Você é aquela cabeça de ouro. E depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu, e outro terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, e como o ferro quebra, e subjuga todas as coisas, quebra, o ouro, a prata, e o bronze, em pedaços quebrarão. E o que vistes, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, o reino será dividido. Mas, assim como se usa, o ferro misturado com argila dura, um pouco da resistência do ferro permanecerá. Mas, que os dedos dos pés, em parte de ferro e em parte de barro cozido, será em parte forte, e em parte frágil. O significado do que você viu, o ferro misturado com o barro, será misturado através de seus descendentes, mas eles não poderão se unir, assim como o ferro não combina com o barro cozido. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que nunca decairá, nem será deixado para outro povo. Ele quebrará em pedaços, e consumirá todos os reinos, e permanecerá para sempre. Assim como você vê que, da montanha foi cortada uma pedra, sem intervenção humana, que desintegrou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, e sua interpretação é confiável. Esta profecia é tão simples e tão clara que até uma criança pode entendê-la, por isso é a primeira profecia dada a Daniel, e a primeira que estudaremos, pois lança as bases para as outras profecias, que incluirão cada vez mais detalhes. Esta profecia apresenta uma cronologia de reinos, e ainda se vale de redundância, e uma ordem cronológica, mas por onde começar? O ponto de partida é muito claro: você é aquela cabeça de ouro. O reino de Nabucodonosor, o chamado Império Neobabilônico, é o ponto de partida desta profecia. E depois de você, surgirá outro reino inferior ao seu. Esse outro reino referia-se ao Império Medo-Persa, de Ciro e Dário, que no ano 539 AC, tomou a cidade de Babilônia, 65 anos depois desta profecia ter sido dada. Embora fosse maior que o Império Neobabilônico, sua glória era menor, pois a prata vale menos, em comparação com o ouro. E outro terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. No ano 331 AC, Alexandre, o Grande, derrotou pela terceira e decisiva vez Dário III, o último rei do Império Persa. E que melhor metal do que o bronze, para identificar o Império Grego-Macedônio? O Império de Alexandre, o Grande, foi o maior império que já existiu. Mas este terceiro reino não se limita ao reinado de Alexandre, o Grande, que morreu muito jovem, mas estende-se pelas dinastias helênicas, que se formaram após a sua morte, pois embora o Império de Alexandre, o Grande, tenha sido dividido após a sua morte, os reinos resultantes permaneceram gregos. Embora tenham reinado na Pérsia ou no Egito, os reis eram descendentes de gregos. A sua cultura era grega, e o grego era sua língua. Isso é conhecido como período helênico, ou helenístico. E o quarto reino será forte como o ferro, e quebrará, e subjugará todas as coisas, como o ferro. E assim como o ferro quebra, o ouro, a prata e o bronze, ele quebrará um após o outro. Os restantes reinos do Império dividido de Alexandre, o Grande, a Grécia, os Seleucidas da Pérsia, e os Ptolomeus do Egito, foram dominados, e depois totalmente absorvidos por Roma. Se o bronze é um bom metal para representar a Grécia, o que podemos dizer do ferro e de Roma? O Império Romano foi o mais duradouro da história. Desde o que hoje é a Inglaterra, até ao rio Eufrates, Roma é o quarto reino representado pelos pés de ferro. Porém, o Império Romano não caiu diante de um novo império, mas sim da invasão de muitos povos bárbaros. E o que você vê dos pés e dos dedos, em parte de barro cozido de oleiro,
e em parte de ferro. O reino será dividido. Uma após a outra, tribos bárbaras invadiram o Império Romano Ocidental. Mas assim como os vistes, o ferro misturado com o barro, um pouco da força do ferro permanecerá. Certamente, o Império Romano do Oriente sobreviveu às invasões bárbaras, e mesmo o reconhecimento pelo imperador em Constantinopla foi algo muito bem-vindo pelos reis das novas monarquias, surgidas dessas tribos bárbaras. Mas, o Império Bizantino não é o que restou do Império do Ferro, porque esse remanescente do Império caiu nas mãos dos otomanos. E a profecia diz que permaneceria. Há algo de Roma, que permanece até hoje, e na própria Roma, e isso é a Igreja. Enquanto possuir os dedos dos pés, em parte de ferro, e em parte de barro, serão em parte fortes, e em parte frágeis. O significado do ferro misturado com o barro é que eles se misturarão através de seus descendentes, mas não se unirão, assim como o ferro não se mistura com o barro. Entre as tribos bárbaras, algumas eram mais fortes que outras. Algumas deixaram de existir, ou foram absorvidos por outros mais fortes, que gradualmente adquiriram identidade nacional, até se tornarem a Europa que conhecemos hoje. Mas ao longo da história, não faltaram tentativas de unificação, seja através de casamentos arranjados, pagamento em dinheiro, tratados políticos ou uso da força. Os mais notáveis foram Carlos V, Napoleão e Hitler. A tentativa mais recente de fazer a Europa unida é o mercado comum europeu, ao qual alguns países estão dispostos a aderir, mas não são admitidos, porque as suas economias não são suficientemente prósperas, enquanto outros países prósperos não desejam aderir, porque pensam que há muitos países pobres no meio dela. Por exemplo, Inglaterra, o país mais rico da Europa, ainda utiliza sua libra, e não o euro. E a Suíça parece não ter a menor intenção de aderir. Alguns são de ferro, e outros de barro. Quando falamos de história, não faltam pessoas que se queixam do eurocentrismo. Mas, com toda a honestidade, a realidade é que, embora ricos, e com uma história muito longa, países como o Japão, a China ou a Índia tiveram realmente muito pouco impacto nesse ambiente imediato, se é que houve algum, antes do século XX. Mas Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Itália e Dinamarca literalmente dividiram o mundo. O resto dos países deste planeta, se não estivessem no passado, de alguma forma, alguns deles, sem dúvida, sentiram a sua influência política e econômica. Deus conhece o fim desde o início, e nos revelou o futuro, para que não fiquemos despercebidos, e para que quando virmos as coisas acontecerem, acreditemos. Mas, é claro que a história universal é muito mais complicada do que dissemos aqui. Há muitos detalhes omitidos, mas muitos desses detalhes serão adicionados a seguir nas profecias. Que Deus te abençoe.